Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz. Aqui é o local ideal para os grandes debates, as grandes discussões. Nós temos a oportunidade de trazer pessoas e instituições que estão fazendo a diferença aqui no estado de Goiás. E esse podcast hoje vai ser um movimento, Fernanda, vai ser um agito. É assunto bom. É assunto bom, com certeza. Estamos recebendo aqui o Nilton Pereira, presidente do Sindibares. Seja muito bem-vindo. Uai, o prazer é todo nosso, né, de estarmos presentes aqui na FACEG, no podcast. É um prazer bater esse papo aqui com vocês. E realmente tem muita história e muita coisa boa para ser dita. Com certeza. O que o sindicato representa hoje, Nilton? O Sindibares Goiânia hoje representa toda a estrutura de bares e restaurantes e similares do município de Goiânia. Né? E nos similares entram as lanchonetes, os botecos, as confeitarias. Distribuidoras, né? Também? Não, distribuidora de bebidas não entra na nossa base de quinais, não. São quantos CNPJs? Hoje nós temos associados, os meus associados eu conto como associado só adimplente. Porque, para mim, associado é aquele que valoriza o trabalho do sindicato e paga. Então, o inadimplente, eu desligo ele do sindicato, porque ele não valoriza o sindicato. Hoje nós estamos com 1.000 CNPJs na base do Sindibares Goiânia. 1.000. Só no município de Goiânia. Que maravilha. Esse segmento é um segmento que movimenta muito dinheiro em Goiânia. Quando a gente fala de Goiânia, para qualquer pessoa de fora da nossa cidade, os bares, a culinária goiana é sem dúvida uma referência, não é? Com certeza. E hoje, mais do que nunca, né, foi um trabalho que nós plantamos há muitos anos e começamos a colher agora. Né? Nós, particularmente, montamos aqui em Goiânia a Abrazel, Goiás, há 20 anos atrás. E, com isso, nós começamos a fomentar a união e o congressamento dos donos de bares. Antes, todos se viam como concorrentes assim, muito fortes, né? O que é a Abrazel, para quem não sabe? A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É uma associação que existe a nível Brasil há 40 anos. Nós estamos agora em março fazendo o aniversário de 40 anos da Abrazel. Vão ter grandes festividades em Minas Gerais, onde é a sua sede, né? Com passeios, a gente usufruindo daquilo que você falou que gosta muito, que é culinária. Nós vamos para Tiradentes, nós vamos para São João do Rei e Belo Horizonte, onde vamos comemorar durante uma semana aí esse grande feito que foi a Abrazel Goiás, a Associação Brasileira, que hoje contribui muito para o crescimento do segmento, com muitas ideias, muita intervenção junto ao governo federal, à nossa Câmara Federal, ao Senado Federal, levando propostas de ideias para melhorias desse segmento, que é o segmento que mais emprega no Brasil. Né? Nós hoje temos 6 milhões de brasileiros empregados em bares e restaurantes. Para você ter uma ideia, a construção civil, que é uma grandiosa nesse aspecto, também são 3 milhões e 600 mil brasileiros empregados na construção civil. Que isso, Nilton. Eu te confesso a minha Eu ignorância. não sabia também. Eu não sabia dessa dimensão, E tem locais no interior que não tem igreja, mas tem bar. Né? Então, nós temos vários locais, municípios do interior do estado de Goiás e todos os estados que você, às vezes, não encontra uma igreja, não encontra uma agência da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil, mas com certeza tem um bar ali instalado. É verdade. E quando a gente olha para trás, a gente vê a pandemia, né? E as sequelas da pandemia, foi um segmento que sofreu demais, né, Nilton? Olha, demais da conta. Nós tivemos uma participação fundamental na pandemia. Durante algum momento, durante a pandemia, falou-se em extinguir os restaurantes, por exemplo, de comida por quilo, né, que é a comida mais democrática do Brasil. Né? A comida por quilo você encontra de todos os sabores, todos os tipos, as variedades, todos os preços, né? Por quê? Porque os técnicos da vigilância achavam que aquilo ali não era adequado durante a pandemia, em função de ser uma comida que fica mais exposta, né, nas ilhas, nas gôndolas.
e com isso eles queriam acabar com a comida por quilo. Saiu essa ideia aqui, nós tivemos que defender, que isso não é assim, que haviam maneiras da gente contornar isso, né? E aí apresentamos naquele momento para o sistema epidemiológico do Covid aí, na central do Covid, nós apresentamos aquela utilização de luvas, né, para fazer o serviço durante o self-service, e que a pessoa deveria fazer na hora do serviço estar com máscaras, né? E aí indagaram se aquelas luvinhas eram factíveis, que todos pudessem usar. Nós falamos que era muito barato, passamos o preço para o sistema e colocamos como experimento. Deu certo e, graças a Deus, nós conseguimos superar essa fase difícil, né? Apesar dos pesares, Goiânia foi uma das capitais onde o fechamento de bares e restaurantes se deu pelo menor tempo possível. Cidades como Belo Horizonte, por exemplo, foram quase 10 meses de fechamento. Aqui nós ficamos 6 meses fechados, o que já provocou, como você disse, uma grande sequela no segmento e que até hoje estamos pagando por essa dívida que não fomos nós que provocamos, né? Os empreendimentos fecharam, né? Fechamos por 6 meses. Não, fecharam em definitivo. Ah, sim, vários. Pelas nossas contas, foram mais de 10 mil restaurantes fechados durante a pandemia no estado de Goiás. Você atua, obviamente, também no ramo. Há quanto tempo e qual que é o seu estabelecimento? Né? Eu sou do Cateretê Restaurante. O Cateretê, nós estamos, esse ano, inteirando 30 anos de Cateretê. E trouxemos para Goiânia com o Cateretê várias inovações, dentre elas aquela ideia da carne maturada, né? Goiânia não conhecia até então o que era uma maturação da carne, né? Então nós viemos com a picanha maturada, todos os cortes maturados, o que deu uma diferença e uma vontade muito grande do público de nos prestigiar e conhecer essa novidade, né? Então, e com isso estamos aí inteirando nesse ano de 2026, 30 aninhos. Inclusive, eu quero te falar que eu sou cliente cativo seu, tá? Oh, maravilha! E realmente a carne lá é saborosa, viu, Fernando? Eu fico triste quando o cara fala assim, nossa, eu já fui lá muito. Eu falei, mas já foi, por que você não continua indo? Continuo indo, viu? Que maravilha. Goiânia, como você disse, o crescimento gastronômico foi espetacular, né? Nós tivemos um boom, muito disso em função do trabalho que nós realizamos à frente da Brasel, com esse congressamento de empresários, levando-os para fora, né, para São Paulo, para Minas Gerais, para outras capitais, participando de vários congressos do segmento. Com isso, fomos crescendo bastante o nosso grupo de empresários e Goiânia evoluiu demais na gastronomia, com palestras adequadas, trouxemos vários consultores de fora para aproximar dos nossos associados, e com isso tivemos a oportunidade aí de ter um crescimento espetacular, que hoje vários grupos do eixo Rio, São Paulo e Brasília estão vindo para Goiânia para participarem desse momento especial, porque Goiânia também goza de um momento no agro muito interessante. Então existe uma massa de recursos muito interessante circulando na nossa cidade. E com isso retornaram à cena aí os restaurantes de alta gastronomia, coisa que há pouco tempo não pegava em Goiânia, né? Sim. Hoje nós já temos um grande filão para esse tipo de restaurante. E não é exagero dizer que graças à estrutura dos nossos bares e restaurantes, que Goiânia está ganhando eventos de porte nacional e internacional. Porque quando esses grandes eventos vão escolher um local, eles olham muita coisa, olham rede hoteleira, olham a acessibilidade, você tem um bom aeroporto, tem vias de acesso, mas olham também a estrutura gastronômica. Com certeza. Né? Onde que Goiânia, em todos os quesitos, está indo bem, graças a Deus. Tanto que, recentemente, eu fui procurado pelo Ian Baioc e o Domingos, que são proprietários da Rede Nino, né? Que tem o IS, que tem aí todos esses restaurantes aí, liderados gastronomicamente pelo Ian Baioc, e eles nos sugeriram a implementação em Goiânia de um programa que é o programa Goiânia Capital da Boa Mesa, né? E qual que é a nossa expectativa? É fazer um movimento para que as pessoas, o mesmo movimento que é provocado pelo Peru, a Espanha e o Japão,
nós queremos provocar também as pessoas para virem do mundo inteiro para degustarem da nossa gastronomia. E não é só a alta gastronomia, porque Goiânia tem um negócio interessante, que se você quer comer um lanche, você encontra em Goiânia os salgados mais gostosos do Brasil. Deliciosos. Se você for lá no nosso, se ele estiver ouvindo aí o nosso podcast, lá na lanchonete do Reginaldo, dentro do Ceasa, você come um salgado que você não acredita. Tem um americano lá que é espetacular, um enroladinho de queijo que é fantástico, né? As nossas lanchonetes de Goiânia também. Pastel em Goiânia, nós temos pastéis espetaculares. Estou vendo ali, você está até salivando aí. Eu estou pensando nas pamonhas também. As pamonhas, pamonha tem no tá Brasil inteiro, mas pamonha gostosa igual a de Goiânia não existe, você não acha. A jantinha, que é só nossa. A jantinha, e aí vem para os pit dogs, né, que também é só nosso. Então, assim, nós já somos referência em gastronomia. Então, nós precisamos agora divulgar e convidar as pessoas para virem a testar isso. Então, é esse o motivo da criação do programa Goiânia, capital da Boa Mesa, e que nós estamos lançando agora para o MotoGP um guia digital, vai ficar maravilhoso, com vários detalhes. Vamos lançar já com 200 estabelecimentos voltados para o nosso turista, esses mais de 150 mil turistas que nos visitarão durante o GP, do MotoGP, né? Para a gente poder divulgar e que esses turistas frequentem os restaurantes associados ao Cindybares Goiânia. Então, é um guia que estamos lançando por volta do dia 15 de março, já para moçada. Basta entrar no celular, já vai ter acesso a esse guia completo de estabelecimentos na cidade de Goiânia. Vai ser bom demais para o turista, hein? E para nós também, para nós né? também. A Mag Seguros está com a gente, Márcio. Fernanda, a Mag é a maior seguradora do mundo e ela tem uma expertise, uma especialidade em seguro de vida coletivo. Então, você que tem aí a sua empresa com 5, 10, 50 colaboradores, você quer trazer uma proteção ampla para toda a sua equipe, até porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, quando você faz um plano de vida pela MAG, na modalidade coletiva, o valor cai bastante. Então, você consegue dar uma proteção para toda a sua equipe sem pesar tanto na questão financeira. Mas onde é que eu conheço a MAG? É só procurar a nossa rede de estações comerciais. Neuto, quando a gente fala do bom momento que Goiânia vive, sobretudo na parte gastronômica, e um outro duvida, não, isso é mentira, isso não é assim também não. Aí quando você fala que de tantas capitais do mundo, não estou falando do Brasil não, Goiânia foi a escolhida para receber uma prova da MotoGP, que é a Fórmula 1 das motos, e isso por si só já elimina a questão, né? Porque acho que muitos ainda não entenderam o que vai ser esse evento. Não tem hotel, vaga de hotel no período aqui no MotoGP, parece que não está tendo nem em Anápolis mais. Goiânia, Trindade, Aparecida, já está tudo esgotado. Vai chover de gente. Olha o tanto de dinheiro que vai vir para o nosso estado por conta de um evento. E, claro, sem dúvida alguma, um dos itens que pesou foi a parte gastronômica. Com certeza, Márcio, você disse bem. Eu acho que nem nós, nem o goianiense em geral, nós imaginamos o tamanho deste evento, né? O MotoGP, para você ter uma ideia, na maioria dos locais por onde ele passa, ele é maior do que o Fórmula 1. Né? Então é um evento maior do que o Fórmula 1 em muitos locais. Então nós vamos ter um impacto no nosso município e nos arredores, porque obviamente eu digo que Goiânia é o nosso cartão postal e a porta de entrada do estado de Goiás. Mas as pessoas chegando aqui, elas vão para Caldas Novas, vão para Pirinópolis, vão escolher o que há de melhor no nosso interior e vão frequentar as nossas cachoeiras, também a gastronomia do interior e todo esse potencial turístico que o nosso interior consegue entregar. Então eu acredito que depois desse evento, Goiânia e o goianiense vai pensar diferente sobre eventos, inclusive as lideranças empresariais, que até então são muito voltadas para o agronegócio, com todo sentido, mas que vão começar a dar mais valor para a questão da renda que o turismo gera numa cidade, né? E nós vamos começar a ter um olhar como Barcelona hoje tem para o turismo. Barcelona, nós tivemos a oportunidade de participar de uma missão.
a cidade ela é gerida por um comitê de pessoas que entendem de turismo. Em segundo lugar, vem a sua governança política e econômica. Olha só, que bacana, hein? E é uma potência, né? Um espetáculo, uma cidade maravilhosa. E uma cidade hoje que nós estamos vendo ir por esse caminho é Gramado. Gramado, quem toca a cidade, primeiro, é um comitê turístico, né? Que tem uma presença muito forte na cidade. Eu tive uns 2 anos no Cidade Luz, lá em Gramado, né? Lá eles têm uma força tão grande, por exemplo, eles fecham o Natal Luz no mês de dezembro com uma bandeira de cartão, eles não aceitam outras bandeiras na cidade. Para você ver a união empresarial, a fortaleza que eles conseguem criar em torno desse evento turístico, que em dezembro todo mundo quer ir lá no Natal Luz em Gramado. Então eles criaram um evento, criaram uma marca e com isso fortaleceram muito, conseguiram patrocínios e eles conseguem se organizar de tal maneira na cidade. Se você não tiver aquele cartão, você passa apuro na cidade. Você tem que ir no caixa eletrônico, sacar o dinheiro e pagar em dinheiro. Porque aquele outra bandeira não é aceita na cidade. Você vê o tamanho da união. Ainda falando sobre o impacto da MotoGP aqui para Goiás, muito da impressão que o turista leva da cidade se deve à experiência que ele tem em hotéis e em bares e restaurantes. Então a gente precisa estar preparado para receber esse pessoal também no seu segmento, né? Para as pessoas não saírem daqui dizendo, nossa, mas o atendimento muito ruim, nossa, mas a cerveja não estava tão gelada. Isso tudo, vocês têm feito treinamentos, têm tido já conversas para que tudo saia de forma muito, muito interessante na época do evento? Fernanda, esse é um gargalo. Esse é um gargalo muito grande. Hoje, infelizmente, o Brasil mergulhou em um esquema de assistencialismo que nós temos 90 milhões de brasileiros utilizando de alguma bolsa de família. O Brasil tem 220 milhões de brasileiros, 90 milhões estão encostados em alguma bolsa. E o IBGE conta essa pessoa como uma pessoa que está empregada. Por isso, nós estamos aí assustadoramente com índice de desemprego de 5%, enquanto a Espanha está experimentando aí entre os jovens acima de 20 anos um desemprego de 40%. Ué, o Brasil é melhor que a Espanha? Como assim? Nós temos um índice de desemprego de 5% e a Espanha de 40%. Então, quer dizer, tem uma coisa errada aí. E, obviamente, a fórmula que é lançada hoje para o cálculo do desemprego no Brasil. E com isso as pessoas não estão valorizando o emprego, infelizmente, e muito difícil a gente levar hoje o colaborador para um treinamento. Muitas vezes a gente tem conseguido fazer o treinamento em loco, em company, porque hoje, por exemplo, nós temos entidades aí que estão se propondo a fazer esses treinamentos, como o Sebrae, o Senac, são todos parceiros nossos, mas infelizmente não é fácil, por exemplo, fechar uma turma para aprender um curso básico de inglês. Então, a nossa proposta para o Sebrae é fazer o contrário, é contratar algumas pessoas aí que possam vir para dentro do restaurante já com inglês formatado, trazer uma pessoa pronta para fazer essa abordagem com os turistas internacionais que estarão em nossa capital. Mas aí uma contratação temporária só durante o evento? Seria uma contratação temporária. Porque o nosso evento será dia 20, 21 e 22. Então a gente estima que será um impacto muito forte uma semana antes. Após o dia 22, as pessoas já começam a deixar a nossa cidade. Nilton, deixa eu abordar um assunto um pouco polêmico aqui. Você comentou bem a dificuldade de mão de obra. Se nós trouxemos aqui 100 empreendedores sem falar desse gargalo. Só em Goiânia, o déficit em bares e restaurantes são 2.000 trabalhadores. Déficit. Em Goiânia. E paralelo a isso, tem uma discussão muito forte de redução da jornada. O que tende a agravar ainda mais a situação, porque aí a demanda de mão de obra, obviamente, também aumenta.
Não está na hora da gente talvez inverter a discussão? Não, então tudo bem, vamos reduzir a jornada, mas vamos alterar a lógica. Vamos trabalhar por hora. Quem quer trabalhar mais, vai ganhar mais. Quem quer trabalhar menos, recebe por menos. Não seria uma saída interessante para o segmento? Olha, a nossa convenção ela já contempla o trabalho de horista. Né? É claro que tem os limites máximos de trabalho por semana, né? Mas nós já contemplamos isso, o trabalho para quem quer trabalhar com horas. E a Abrazel propôs durante a reforma trabalhista o trabalhador intermitente, né, que foi uma proposta nossa, passou na reforma trabalhista. Esse trabalhador intermitente, ele trabalha conforme horário acordado previamente com o patrão. Por exemplo, ele vai trabalhar sexta, sábado e domingo no horário tal ao horário tal. Os demais dias da semana ele não trabalha. Hoje já são 2 milhões de brasileiros que trabalham nessa modalidade do trabalho e do emprego intermitente, com carteira assinada e tudo mais, mas ele pode fazer outros trabalhos e também pode estudar e pode melhorar o seu currículo através desse formato de trabalho, que é o trabalho intermitente. Então, é uma solução. Eu levei uma proposta, entreguei para o nosso ministro do Trabalho, que é uma proposta do Brasil Mais Renda. O que seria o Brasil Mais Renda? Seria o presidente decretar, a partir de hoje, que todo trabalhador que está em algum bolsa, ele pode trabalhar de carteira assinada, que ele não vai perder a bolsa, nunca. Vai ser para sempre. Por quê? A partir do momento que ele fixa o valor da bolsa e esse funcionário vai ganhar, sei lá, R$2.000, R$3.000 a mais por mês, só o encargo que ele recolhe no emprego, ele paga a sua bolsa. Então, o cara que ganha R$2.000, ele paga de encargo social R$600. R$600 é o valor da bolsa que ele recebe. Então, ele já está custeando a sua própria bolsa. Né? Então, esse seria o Brasil Mais Renda. E além dele ganhar os R$600, teria a renda dele, que ele estaria, obviamente, fazendo outros consumos, que estaria gerando mais imposto para o governo, né? E isso, a partir dos anos que ele teria o seu salário reajustado e a bolsa congelada, em 5 anos o valor da bolsa seria irrisório, ele poderia ser desligado do projeto, se assim fosse de entendimento do governo, e nós teríamos aí a liberdade desse pessoal que se encontra hoje no Bolsa Família, que pudesse trabalhar também de carteira assinada. Então, foi a proposta que nós entregamos na mão do ministro para a criação do programa aí Brasil Mais Renda. E isso ia criar uma bolha de consumo no Brasil formidável, e a economia ia prosperar. Talvez essa quantidade de lojas que a gente vê hoje aluga-se na Rua 4, muitas delas poderiam até reabrir, que está assustador o centro da nossa cidade com tanto de porta fechada, que ocasiona uma tristeza grande na gente, né? Vamos falar da Solute, Márcio? Fernanda, a Solute é uma das maiores empresas de certificação digital do Brasil e olha que orgulho, é goiana. A Solute ela trabalha com um item extremamente importante, mas nem todos dão a devida atenção, que é o certificado digital. Eu quando encontro um associado, um empreendedor que fala, Márcio, fiz meu certificado digital, renovei baseado no e-mail que eu recebi. Ah, não faça isso. O seu certificado digital, você vai fazer as grandes operações financeiras da sua vida. Então você não pode fazer o certificado em qualquer lugar, porque isso é um risco. É como se fosse na época antiga, dando um cheque em branco. Você tem que ser precavido, você tem que fazer o certificado digital onde tenha idoneidade, não coloca a sua autenticidade em risco. Márcio, onde é que eu acho? Vai na associação comercial. Lá você vai comprar o certificado digital ou renovar com preço justo. Você vai ter toda uma ampla proteção através da maior empresa certificadora do Brasil, que é a Solute. E além disso tudo, você está ajudando a associação comercial, que é a entidade que te representa, a se manter de pé. Newton, além da mão de obra, você lida com todo tipo de público dentro do sindicato que você representa. Quais são aí os grandes desafios para quem quer empreender nessa parte de bar, restaurantes, confeitarias, etc? Deixa eu só tirar uma dúvida antes, porque um dos dois está falando errado. É Newton ou Newton?
Menina do céu, o povo me chama de Nilton, Neviton, Newton, eu escuto todo Você já mundo. atende por Todo todos. mundo. Mas o Mas correto é. Newton, o pessoal me pronuncia Newton, né? Porque Ganhei, Newton ganhei. Eu ganhei. É, Newton. Newton. É Newton ou Newton? Newton. Newton. Newton, Tá eu bom, você ganhei. ganhou, tá bom. O Newton é uma escrita em inglês, sei lá, mas eu tô atendendo qualquer um, não tem Qualquer um. problema não. Vou colocar o Newton aqui com N gigante aqui pra não falar errado de novo. Agora vamos à resposta, então, Newton. Sim. Você se lembra da Os pergunta? desafios. Os desafios de quem quer empreender no ramo que você atua. Olha, o ramo de bares e restaurantes, ele é composto de 80% das empresas de pequeno porte, né? E elas ainda carecem de muita informação, de muita tecnologia, de muita gestão, né? Então, nós temos discutido aí formas da gente melhorar a gestão desses pequenos negócios. Muitas vezes o cara termina o mês, alguns desses empresários, eles não sabem quanto que faturou no mês, né? Ele não sabe o que foi despesa, o que foi receita, se o negócio deu prejuízo ou se deu lucro, né? Então, são vários pequenos negócios que carecem ainda dessa orientação, porque o ramo de bares e restaurantes, ele é formado muito assim, a pessoa faz um PDV em alguma empresa, a esposa geralmente tem dons culinários muito aguçados, fala assim, vamos montar um restaurante, nós estamos com essa grana no bolso, e aí pula para dentro, ou vai montar um restaurante, ou uma loja de bolo, ou uma cafeteria, e aí depara com os problemas advindos da gestão do dia a dia, que é caixa, compra, custo, toda essa, o financeiro, contas a pagar, contas a receber, que é um emaranhado de situações que às vezes aquele pequeno empresário, aquela pessoa física não está acostumada com isso. Então, ele assusta, tanto é que a mortalidade de bares e restaurantes acontece 70% dos casos em até 2 anos de vida. Nossa, então, é uma alto, mortalidade né? muito alta. O índice alto, e tem muito a alto. ver com isso que você disse, né? Com esse amadorismo do começo. Exatamente. Porque muita gente inicia, de fato, no ramo de bares e restaurantes por aptidão ali com a cozinha, né? E pouca experiência em gestão, muitas das vezes, né? Exatamente. E aí, esse é um problemão. Então, esse é um grande gargalo. O primeiro hoje, sem dúvida, é mão de obra. E o segundo é essa situação da questão da gestão dos No próprios seu negócios. caso, como é que foi, Newton, o seu começo? Olha, eu já vinha de outro... eu formei administração de empresas, toquei a fábrica do meu pai tinha uma fábrica de sais minerais, eu acho que não é do tempo de vocês, é a Boivete, né? Foi a primeira empresa no Brasil a fazer um sal mineralizado no estado de Goiás. Sal mineral é aquilo que a gente dá de complemento alimentar para os bovinos, né? E com isso eu administrei vários anos até a gente vendê-la para um grupo de Anápolis, né? Então, logo que nós vendemos, nós montamos o Cateretê, então eu já vinha com uma certa bagagem na área administrativa e financeira. Porém, apanhamos muito, porque no Brasil, mesmo você tendo até a formação e a administração, os vários planos que nós passamos aí no decorrer desses 30 anos não são coisas para amador, né? A gente tem que realmente rebolar e saber dar um jeitinho para poder sair lá na frente. E com isso estamos aí inteirando 30 anos de Cateretê nesse ano, né? Isso é raro, Fernando, porque observe assim, muitos estabelecimentos montam, tem aquele rebuliço, você não acha nem mesa, o povo troca tapa para entrar. Mas passa lá 6 meses, parece que é como se fosse uma modinha, né? Aí o bar, o restaurante, ele murcha. Isso E deve aí, ser um fenômeno que vocês tratam, né? Muito. Essa modinha que tem em Goiânia do bar e do restaurante. E geralmente a pessoa abre, começa a entrar um fluxo financeiro muito grande na empresa e o cara não está preparado para os passivos ocultos que começam a aparecer, principalmente os passivos advindos de ações trabalhistas, né? Uma ação trabalhista hoje quebra um empresário,
né? Porque são tantas situações lançadas em cima daquela reclamação, né? Então o cara vai tocando o negócio. Depois de 2 anos, chega uma ação trabalhista para aquele cidadão. Não aguenta. Tem Hoje, muito, hein? muita ação trabalhista no nosso segmento, até em função dessa falta de cuidado e da falta de formação do empresário, né? Muitas vezes ele não está atento ao dia a dia de como deve ser tratada cada questão relativa a registro de ponto, né? Registro de horário, as folgas semanais, a questão de férias. São uma série de questões na nossa legislação que a pessoa, se entra com o amadorismo que você citou, ela não consegue cercar todos esses detalhes e acaba se deparando em um momento ou outro com uma ação trabalhista. Newton, a gente precisa mencionar aqui, quando o nosso episódio for ao ar, já vai ter acontecido o Carnaval dos Amigos. Mas a gente precisa destacar a grandiosidade desse evento, como ele vem crescido e se consolidado ao longo dos anos. Com certeza. O Carnaval dos Amigos começou lá atrás, através do Renner Bilac, do Chechel, né, e do Jorge Braga, né? Eles tiveram essa ideia de fazer uma brincadeira. Eles faziam isso lá no Flamingo, né? E concentrava lá. O Flamingo era um restaurante que tinha acima da T63, era um restaurante muito bacana. E aí as pessoas concentravam ali, tinha shows e feijoada, né? E aí, num certo momento, as pessoas desciam do Flamengo pela rua Flamengo, ali da rua, pela Avenida T4, até chegarem no Vaca Brava, né? E ali faziam uma grande concentração. E com isso foram se criando outros blocos, né? Depois da criação inicial desse bloco. E com o passar do tempo, de 2 anos para cá, além do Carnaval dos Amigos, nós criamos a Liga dos Blocos, né? Que foi uma criação aí com uma série de blocos que se juntaram para dar um tom mais profissional ao Carnaval dos Amigos. Com isso fizemos várias reuniões com o governo estadual. Então, no ano passado, o governo do estado ele já entrou para o pré-carnaval. Hoje ele está muito marcado como sendo um pré-carnaval, porque antecede sempre uma semana, né, do carnaval. Então não é mais Carnaval dos Amigos, é pré-carnaval. Do carnaval. Né? E aí hoje tem a Liga e hoje são mais de 15, 20 blocos na cidade de Goiânia. E todo mundo se encontrando no Vaca Brava? Não, agora o encontro é na Avenida 85, porque o Vaca Brava, já de uns anos para cá, o Ministério Público proibiu o encontro lá em função da nascente, da água, do impacto ambiental. Então, com a criação da Liga e as várias discussões com o governo estadual, o ano passado ele já organizou modestamente o Carnaval, aprendeu a ver a força do Carnaval. O ano passado foram 100 mil pessoas na Avenida 85. Louco. Parece até jogo do Vila Nova. E para esse ano, para pôr mais pessoas do que isso, é só o Tigrão no Serra Dourada. E aí, para esse ano... Já vai ter passado o Carnaval quando o nosso episódio for exibido. Isso, então nesse ano nós vamos ver, já ter acontecido aí, um Carnaval ainda maior, mais bem organizado ainda pelo governo. Uma presença maior do governo. Uma presença maior, né? Do governo estadual e agora com a presença também da Prefeitura de Goiânia, né? Com uma organização prévia. Também investiu. Então, o governo do estado, para você ter uma ideia, investiu 22 milhões de reais. Uau! 2 milhões e 500. Apostou, hein? 2 milhões e 500 no pré-carnaval e 20 milhões no carnaval do estado de Goiás. Então, quer dizer, uma provocação que fizemos há 2 anos atrás, acordou o governo para uma situação, porque se você for olhar, Fernanda, há 5 anos atrás não existia carnaval em Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje é a quinta capital, a terceira capital com o maior carnaval do Brasil. Então, eu acredito que Goiânia vai tomar o mesmo rumo, o pré-carnaval vai crescer muito e o carnaval vai crescer mais ainda, com esses incentivos do governo. Então, o governo lançou um edital com 22 milhões e 500 mil, se não me engano, é esse o valor,
várias escolas de samba, várias prefeituras do interior foram agraciadas, as escolas de samba que penam muito em Goiânia para poderem sair à rua e mostrar o seu desfile foram agraciadas com alguns valores também, são valores distintos para cada agremiação, e alguns blocos de pré-carnaval também conseguiram pegar uma verba de 50 a 100 mil reais para levarem o seu bloco para a rua e para melhor se estruturarem para esse pré-carnaval. Então, Goiânia está tomando um rumo muito bacana do pré-carnaval e para o crescimento do próprio carnaval de Goiânia. É isso que eu quero perguntar, porque os bloquinhos já vão ter acontecido. Isso. Mas a gente vai estar na semana do carnaval, Isso. quando esse episódio estiver indo ao ar. Teremos o que a gente vários pode esperar? blocos também saindo no carnaval em Goiânia. Como é que vai ser? Já temos mais de 15 blocos que já saem durante o carnaval em vários locais de Goiânia. Segura essa informação. Sim. Com expectativa, vamos falar antes da Uniodonto Planos Odontológicos. Fernando, a Uniodonto, ela resolve 2 problemas numa tacada só. Primeiro, maledito dor de dente, que Deus me livre, quem já tem ou já teve sabe o que eu estou falando. E o outro grande problema, que é a dor financeira do tratamento odontológico. A Uniodonto é como se fosse um clube de assinatura. Você vai pagar um valor por mês. Se eventualmente você precisar de qualquer procedimento odontológico, você já vai ter coberta aí nessa proteção. E outra coisa bacana da Uniodonto, que ela trabalha na modalidade de planos coletivos. Então a empresa pode contratar 5, 10, 15 vidas, que se eventualmente você precisar de qualquer tipo de acompanhamento, já está incluso aí no pacote. Márcio, mas é que eu conheço a Uniodonto, procura nossa rede de associação comercial. Só para seguir o raciocínio de vocês, uma marca muito forte da nossa rede é a capilaridade. Está presente em todas as regiões do estado, em mais de 70 cidades. O que tem de amigos do estado me falam, Márcio, eu vou estar em Goiânia aí do carnaval, do bloquinho, sei lá o quê. É impressionante. O interior todinho vindo para cá. E aí você estava falando, né, dessa grandiosidade que vem tomando o carnaval. A gente vem crescendo em tradição, né? De ter esse movimento aí contrário de gente vindo do interior para a capital passar o carnaval. O que vai ter de interessante? O que vocês esperam de expectativa de movimento nos bares e restaurantes? Não vai ser aquele esvaziamento total, não. De maneira alguma. Lá atrás você falou da criação desse movimento todo, que foi o Carnaval dos Amigos. Nós chegamos com a Liga dos Blocos, provocamos o governo, e o governo agora criou uma marca maior, que chama o Goiás Folia. Então, a marca hoje que pega o pré-carnaval e os eventos do carnaval é o Goiás Folia. É o combo todo. É o combo todo que lidera através da Secretaria da Retomada e da Secretaria de Cultura de Estado. Então eles criaram esse Goiás Folia e lançaram esses editoriais aí, esses editais, fazendo com que as pessoas procurassem esses valores aí para se aportar aí em cidades do interior e em blocos da própria capital. Então, com isso, nós vamos ter um fortalecimento já esse ano, no carnaval também, com vários blocos saindo de vários pontos distintos da cidade. Muitos dão uma volta só no bairro e voltam para o local da concentração, outros vão de um restaurante a outro, ou vão de um boteco a outro, ou vai de uma praça a outra. Então serão vários blocos fazendo esse movimento já em Goiânia, movimentos esses que acontecem também hoje com muita força no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então Goiânia começa a entrar também nessa trilha aí e teremos um carnaval muito interessante na cidade de Goiânia. Não querendo desfazer das nossas cidades interiores de forma alguma, mas infelizmente a gente vê as cidades do interior de Goiás ainda faltando uma certa estrutura. A gente vai para certas cidades que quando chega a noite de um grande evento, a luz acaba, não tem água na cidade, não tem água para beber, o conjunto de bares e restaurantes não atende aquela quantidade de turistas. Tamanha sobrecarga, né? Tamanha sobrecarga naquelas cidades. Se você pega Goiânia tem uma rede hoteleira organizada, tem uma segurança organizada, uma rede de bares e restaurantes também muito organizada. Então, as pessoas que preferirem ficar em Goiânia, pode apostar que aqui terão programação certa, tranquila e com bastante segurança.
Interessante, é bom saber disso, né? Esse movimento que tem acontecido. E todo esse movimento de carnaval e pré-carnaval, isso impacta muito nos bares e restaurantes, né? Muito. Nós estamos esperando aí para essas 2 semanas aí, né? Vamos falar 2 semanas aí, um impacto de até 40% de aumento nas vendas nos bares que abrem para as festividades, né? Então é algo muito interessante para um segmento que vem amargurando aí perdas, né? Com pagamento de altos encargos e até de empréstimos que tivemos que pegar lá atrás na pandemia para saldar aquele tempo que ficamos fechados, né? Então isso dá um alento, dá uma tranquilizada no caixa desses estabelecimentos aí para o mês de fevereiro. Ô, Nilton, você comentou que o Sindbares tem hoje aí com aproximadamente 1.000 filiados. O que é o estímulo para estar filiado? O que eu ganho filiando o meu estabelecimento no Sindbares? Olha, nós conseguimos, através de muita discussão, muito diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores, muitas situações interessantes para o associado perante as nossas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, né? Então, nós temos uma situação hoje que o associado, ele assinando um acordo coletivo de trabalho, ele tem vários benefícios extras, né? Como, por exemplo, uma questão que é fundamental para bar e restaurante, é a abertura no domingo, né? Eu, por exemplo, no meu restaurante, eu passo a semana inteira esperando o almoço de domingo, que é disparado, para você ter uma ideia. Eu faturo no almoço de domingo o que eu faturo o dia inteiro no sábado. Então, isso? O almoço de domingo, ele em Goiânia é tradicionalíssimo, das famílias que saem para almoçar e tudo mais. Mas o domingo tem a folga dominical, né? E aí nós temos um problema sério. Como é que nós vamos abrir se tem que dar a folga dominical? Então nós conseguimos colocar na nossa acordo coletivo que o trabalhador de bares e restaurantes, ele tem direito a um domingo a cada 60 dias. Isso em acordo coletivo, né? Então isso é um benefício muito grande, que é gerado. Esse colaborador, ele vai folgar outro dia da semana, e ele tem direito a uma folga extra nesses 60 dias a combinar, né? Então isso é uma situação que traz muito associados. Nós organizamos em nosso acordo coletivo a jornada 12 por 36, que é bem melhor do que redução de jornada de trabalho de 5 para 3, né? Ou seja, o cara trabalha 12 horas, folga 36 horas. Isso é muito utilizado para shoppings, redes de restaurantes que abrem durante todo o dia, né? Então o cara, por exemplo, abre às 10 horas da manhã, só fecha às 11 da noite. Então a gente criou essa escala 12 por 36. Criamos algumas questões também, que é a intra-jornada. Por exemplo, o cara não podia ter a intra-jornada. O que é? O cara vem, trabalha no almoço, trabalhou 3 horas no almoço. Ele tem mais 5 horas de trabalho. Para voltar à noite, ele tinha que voltar num período menor que 2 horas. Então nós criamos uma intra-jornada maior do que 2 horas, né? Enfim, nós vamos sentindo as dores dos empresários e fomos tentando resolver isso, e muitas dessas dores nós resolvemos através de acordos coletivos com o sindicato laboral, sem com isso prejudicar o trabalhador e trazendo uma compensação extra para os trabalhadores através de aumento salarial e outras situações que são também atendidas pelo nosso acordo de trabalho. Então essa é uma mola propulsora muito grande, mas o que a gente vende muito são benefícios, né? Como você está colocando aí, nós somos o único sindicato do mundo que fornece um certificado digital de graça para o associado, né? Então todos os meus 1.000 associados, eles têm direito a um certificado digital de graça durante o ano. Então toda empresa minha, eu pago o certificado digital dela, né? E aí com as parcerias que nós temos com a FEComércio, a gente fornece, eles têm direito a participar de toda a rede de hotéis e clubes do SESC, né?
academia do SESC. Então, assim, são um leque de benefícios que a gente repassa tanto para o empresário quanto para o colaborador, que fazem com que as empresas venham e se sintam confortáveis dentro do nosso sindicato. Newton, outro item que indiscutivelmente também ajuda muito o segmento, e Goiás também pode bater a mão no peito e falar, não, aqui o trem funciona, que é a questão da segurança. Até não vai fazer propaganda não, até porque nosso sentido não é esse, mas eu vi um vídeo do governador Caiado que eu achei muito emblemático, né? Ele chegando num barzinho aqui no centro de Goiânia e mostrando a turma com o celular na mesa e tal, que é algo assim que realmente em algumas capitais do país é impraticável. Não sei, o cara tá ficando doido, porque ele vai ficar sem o celular ali, né? Antes, pode complementar. Então, assim, uma questão assim, que eu acho que pesa muito. Eu queria que você avaliasse. Você já tem um tempo bom de comércio noturno. Qual que é a importância também da segurança pública na atuação do segmento? Antes de você responder, eu vou contar uma experiência minha também, junto dessa resposta. E aí a gente já retoma. Mas antes vamos falar da Pignat Marcas e Patentes. Fernanda, a Pignat fala de um assunto de extrema relevância. O seu nome que está lá no seu CPF, fica em paz, é seu, ninguém mexe contigo. Agora, o nome da sua empresa, do seu CNPJ, não é assim. Não adianta você ter CNPJ, ter registro lá na JUSEG, você tem que ter registrado a sua marca nos órgãos competentes. Se você não faz isso, corre o risco de outra pessoa assim fazer e você vai ter que mudar o nome da sua empresa do dia para a noite. Olha que loucura. E aí, claro, não é só um problema de mudança de fachada, é o nome, o histórico empresarial que você construiu, do dia para a noite você tem que mudar de nome. Olha o transtorno que isso causa. Então não é um assunto que você pode desconsiderar. Qual que é a nossa sugestão? Procure uma empresa idônea, que atua nesse mercado há muitos anos, que é o caso da Pignat. Está no mercado há muitos anos, é empresa parceira do nosso sistema, tem idoneidade. Márcio, onde é que eu acho a Pignat para entender como é que funciona esse negócio de registro, marcas e patentes? Procura nossas ações comerciais. Ainda falando sobre segurança, e antes que você responda, Newton, outro dia eu estava sentada num barzinho, próximo de casa, e o vice-governador estava no barzinho, e ele chegou, depois de mim, Daniel Vilela chegou, e se sentou de costas para a rua. Eu observei aquilo e falei, gente, em que outro lugar deste país um vice-governador tem essa tranquilidade, essa segurança de se sentar de costas para a rua, sem segurança, com a família dele. Um barzinho, Boteco do João, né? Um barzinho, um botequinho. Então, essa tranquilidade favorece muito o segmento, né? E é a grande conversa hoje nas mesas de bares, é exatamente se o Daniel Vilela ele vai segurar a segurança como o Caiado segurou, né? Isso hoje é discutido muito em conversa com o Daniel Vilela e me garantiu que vai ser mais enérgico ainda que o Caiado. Falei, opa, isso é bom, né? Será que ele, enquanto governador, vai continuar se sentando de costas para a rua, né? Ué. Mas isso que você falou é indiscutível, Márcio. Lá no meu estabelecimento, eu tinha, antes do Caiado, por final de semana, uns 6 roubos de carro. Ou as pessoas quebravam o vidro, ou levavam o próprio carro, ou roubavam o pneu do carro, o estepe. Era uma coisa chata. Desgastante. Toda hora um cliente entrando, querendo que eu me responsabilizasse. Porque ele para na rua, a responsabilidade de parar na rua não é minha. Eu tenho um estacionamento ali na CBCO, que eu tenho parceria. O que acontecer lá dentro está na parceria. Mas o cara que parou na rua, infelizmente, é da segurança pública. Olha, depois que o Caiado assumiu, eu tive um problema até hoje. O Caiado já está inteirando aí o seu segundo mandato. Nós tivemos uma intercorrência apenas, um caso leve no restaurante, mas nós tínhamos aí de 5 a 6 situações por final de semana só no meu restaurante. Então eu acho que isso responde mais ou menos a importância que essa questão da segurança para os bares e restaurantes, porque o grande desafio é que os shoppings estão montando grandes áreas gastronômicas. Então, se não houvesse essa segurança nas ruas da cidade, os restaurantes de rua não estariam agraciados pelos nossos clientes. Então, nós valorizamos demais essa situação criada aí pelo
nosso governador, que é espetacular, que é essa sensação, e não só a sensação, uma segurança real e efetiva que a gente sente nas ruas e através desses relatos como o meu aqui, que hoje a gente abre o restaurante realmente sem nenhum problema nas redondezas. Uma outra coisa que eu observo é que tem poucas mulheres nessa área, trabalhando, servindo, elas são minoria ali, né? Nos bares e restaurantes. Talvez maioria na cozinha, mas ali na pista, poucas mulheres. Por quê? Dá-se preferência por homens ou porque há alguma incompatibilidade com a rotina, talvez, de mãe, os horários, trabalhar à noite? Exatamente. Nossa, é outra situação que a gente discute muito, principalmente com a Prefeitura de Goiânia, são as criações das maternidades em Goiânia, das creches, né? Para que as mães possam deixar as crianças, por exemplo, as creches fecham às 18 horas, 19 horas. Né? Com quem que aquela mãe vai deixar a criança à noite? Não tem com quem deixar. Então a gente discute muito essa situação e um maior rigor, por exemplo, nas creches. A minha secretária lá de casa, ela fala que ela tem uma vizinha, a vizinha dela faz jus ao Bolsa Família, ela acorda cedo, vai levar o menino para a creche e volta para casa para dormir. E o menino fica na creche. Então, quer dizer, não faz sentido. Se a pessoa está no Bolsa Família sem trabalhar, não tem por que deixar o menino na creche. Deixa a creche para quem quer trabalhar e colocar o seu filho. Então, é uma situação que a gente discute muito, não é fácil, com a Secretaria de Educação do município, para que as creches possam ter o horário ampliado. Por exemplo, as creches não abrem sábado e domingo. Como é que uma mãe vai trabalhar no sábado e domingo, que é o momento onde os bares e restaurantes mais faturam durante a semana? Então, você mesmo já respondeu. É um problema sério o trabalho da mulher. Mas, mesmo assim, tem aumentado bastante. E tem aquela cultura do garçom, né? O garçom homem que atende às mesas e tal. Então, vocês preferem contratar homens? Não tem. Hoje não tem mais preferência. A procura mesmo é que é menor de mulheres. Então, não existe realmente a procura, principalmente para quem tem um trabalho noturno e aos finais de semana. Geralmente, para empresas e estabelecimentos, por exemplo, temos muitos restaurantes de comida por quilo que só abrem de segunda a sexta-feira. Então, quando você vai nesse restaurante, você já vê uma presença maior do sexo feminino, tanto no atendimento quanto no caixa, na balança, né? Porque aí é um horário mais flexível, mais tranquilo, e elas já aderem com maior força a esse tipo de restaurante. Newton, muito obrigada pelo bate-papo de qualidade aqui com a gente, esse papo de boteco, né? Maravilha, eu que agradeço, viu, presidente? Estamos sempre à disposição. Faltou um torresminho aqui para deixar uma cervejinha gelada. Jesus. Bom demais. Vamos preparar melhor isso aí, ué. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição aí da FACIEC para a gente colocar em dia essas conversas e essas questões que são tão importantes para o município e para o estado de Goiás, que bar e restaurante é geração de emprego e renda. Eu estou conseguindo fazer, Fernando, uma coisa que eu tinha um sonho, era tirar bar e restaurante das colunas sociais e passar para a coluna de economia dos grandes jornais, mostrar a realidade do que tem por trás. E temos conseguido isso aí ao longo dos nossos 20 anos. Parabéns, parabéns. Vamos nessa? Simbora. Até o próximo, então, pessoal. Obrigada pela companhia. Agradecemos demais vocês que nos ouviram aí pelas rádios parceiras e vocês que assistiram a sessão do YouTube.